Como é que é, pessoal? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo e hoje temos aqui uma conversa de nerds sobre nutrição. Tenho aqui a Sandra Gomes Silva, autora do blog O Vegetariano. A Sandra é nutricionista, colaborou com a Direção-Geral de Saúde na elaboração das guidelines para uma alimentação vegetariana saudável e lançou agora o livro O Vegetariano. É um guia completo de como é que vocês podem ser saudáveis, com uma dieta 100% vegetariana, e no fim também tem algumas receitas. Como é que surgiu a ideia de escrever o livro? Então, este livro já era para ter surgido em 2016, pouco depois do lançamento do manual editado pela Direção-Geral da Saúde, mas eu decidi esperar mais um pouco para ganhar mais experiência clínica, mais prática clínica, a atender pessoas vegetarianas ou que procuravam ser vegetarianas, e então decidi começar a escrever o livro só em 2018. Portanto, 15 meses depois, cá estamos, já existe. Sucesso. O objetivo era incluir num local só todas as informações que eu considero importantes sobre a alimentação vegetariana, portanto, tudo aquilo que eu vou divulgando nas redes sociais, tudo aquilo que eu vou dizendo em consulta, mas tudo num sítio só que as pessoas pudessem ir consultando ao longo do tempo, com as dúvidas que forem tendo, portanto, aglomerar a informação que eu considero importante num sítio só, e foi daí que surgiu o vegetariano. Muito bem. Tu és vegetariana. Como é que te tornaste vegetariana, vegan, não é? Neste caso? Sim. Como é que te tornaste vegan? Foi depois de estudares nutrição? Foi antes de estudares nutrição? Foi antes. Eu deixei de comer carne em 2009. Foi a altura em que eu fui para a faculdade, portanto eu decidi casa dos meus pais, fui morar sozinha e não queria comer carne, não comprei carne, então decidi que não ia comer mais carne. Ainda continuei a comer peixe, porque eu não fazia ideia do que havia de comer, não é? Deixei de comer carne, tinha zero conhecimentos. 2009, isto aqui há 3 séculos no mundo do veganismo. Com certeza. Depois, só em 2015, é que sentia-me já bastante mais informada, bastante mais segura, deixei de comer peixe também. Então passaste 6 anos só a comer peixe, com peixe vegetariano? Muitas refeições vegetarianas e progressivamente menos peixe, mas sim, Okay. ainda consumi durante bastante tempo. E depois, em 2016, deixei de comer qualquer alimento de origem animal. E o que é que, já antes disso, na faculdade já tinhas essa ideia, quando chegaste lá, não é? O que é que te fez querer fazer essa mudança e querer deixar de comer carne já na altura com 18 anos, suponho? Sim, exato. Eu já não gostava muito de carne, principalmente aquela carne vermelha, porque eu sempre gostei muito de animais, mas os meus pais ainda tinham na altura e têm criação de animais, então a gente habituava-se a consumir aqueles animais que produzíamos em casa. Depois, uma vez, quando fui para a faculdade e tive as minhas primeiras aulas de anatomia práticas, não sei se estás bem a perceber, mas aquilo fazia imensa confusão, porque quando nós tínhamos as aulas práticas de anatomia, basicamente nós tínhamos o corpo humano, não é? E igualzinho à carne, que fez-me aquele clique, tipo, que nós somos feitos exatamente a mesma coisa. Um bife humano é igual a um bife animal. É muito parecido mesmo, faz muita confusão. Então eu decidi que não, eu não ia comer um homem, portanto eu não vou comer um animal. Se eu não preciso que eles morram por minha causa, eu prefiro que eles não morram por minha causa. E decidi que não queria comer mais. Muito bem. E na faculdade, na altura, qual é que foi a reação dos teus colegas, estudantes de nutrição? Suponho que na altura ainda houvesse mais informação do que há agora sobre uma dieta vegana. O que é que eles te diziam sobre a tua qualidade nutricional da tua dieta? Não dizia nada de especial, foi bastante tranquilo, porque eu ainda comia peixe, comia ovos, comia laticínios, então eu era a miúda que não comia carne, mas ninguém... Havia mais alguém assim? Havia uma rapariga que era vegana na altura, sim, mas era a única pessoa, de resto Era a eu. negra da turma. Acho que até não era muito massacrada, eu pelo menos não fui. Muito bem. E quando te tornaste já totalmente vegan, em 2015, certo? 2016, qual foi a reação dos teus colegas no mundo da nutrição? 2016 já estamos numa época um bocadinho mais avançada da ciência das dietas veganas, mas qual é que foi a reação a nível profissional dos colegas? Bastante tranquila também, eu acho que eles já estavam à espera que isso fosse eventualmente acontecer depois de tantos anos sem comer carne e peixe. Era aquele passo que as pessoas já estavam à espera que eu fosse estar, então foi bastante tranquila. Eu acho que pelo facto de eu ser nutricionista, as pessoas também tendem a não massacrar muito, porque sabem não vão ganhar um argumento contra mim, então pronto, foi bastante tranquilo. Não, isso é uma questão muito interessante, tu podes usar esse argumento que mais nenhum de nós pode, mesmo quando está a falar agora com os familiares e amigos, mas tu és nutricionista, não sabes que a carne é essencial? Sim, Então, não é essencial. Então, o que é que eu quero fazer? Hoje vamos discutir os hot topics de uma dieta vegana, vamos falar
do bom e do mau, dos produtos de origem animal, dos produtos de origem vegetal, também falas muito disso nos livros. Os vegetarianos vivem mais tempo? Nós sabemos que sim, existe realmente uma maior longevidade nas populações que são vegetarianas. Nós temos esses dados, principalmente os estudos com os adventistas, em que eles comparam pessoas vegetarianas com não vegetarianas dentro da mesma comunidade de adventistas, principalmente na Califórnia. Nós sabemos que sim, que eles vivem mais, mas a mortalidade é um daqueles tópicos que ainda não é, que é um bocadinho controverso, isto é, tu tens estudos que mostram que a alimentação vegetariana está associada a uma menor mortalidade, tens outros que mostram que não há essa relação, então não é tão plausível como, por exemplo, a associação com a redução de risco de cancro, diabetes, doenças cardiovasculares e assim, mas sim, já existe alguma evidência nesse sentido. E olhando para as populações que mais vivem no mundo, das zonas azuis, não é? Elas acabam por não ser vegetarianas, não são veganas, mas comem porções muito reduzidas de produtos de origem animal e a maioria da sua dieta é produtos de origem vegetal não processados, seja a dieta de Okinawa, da Sardinha, em Itália, na Grécia e tudo isso. E achas que aqueles últimos 5% poderiam fazer alguma diferença na dieta? Que é uma questão que eu recebo muitas vezes, e se só aquele 5 ou 10% de produtos de origem animal pode fazer diferença entre ter uma doença ou não? É uma questão um bocadinho complicada, mas... É bastante difícil de responder, também depende de tudo o resto. Por exemplo, o que nós sabemos que ajuda em termos de longevidade é comer pouco, isto é, não comer em excesso, ter calorias em geral. Sim, em geral. Nós, por exemplo, vemos isso nas Blue Zones, em que a quantidade de comida que as pessoas comem realmente não é muito grande. Mas também vai depender de outras coisas, como o estilo de vida, o sono, o exercício, beber água, não, tudo isso também vai ter algum impacto. Eu não sei até que ponto é que esses 5% são significativos ou não. Eu acho que se uma pessoa tiver 95% da alimentação de base vegetal, ou de origem vegetal mesmo, aqueles 5 não vão ter um grande impacto. Mas pode ser a diferença entre estar ótimo e estar quase lá. Sim, acho que tem muito a ver com o resto da dieta, e é uma pergunta que recebo muitas vezes: e se comer uma vez por semana isso? Uma vez, é assim, se o resto da dieta estiver bem, aquela coisa que tu vais comer, aquela restante de 5% de calorias não vai ter um impacto muito grande, seja do que for. Agora acho que depende do quão health nuts vocês são e do quanto querem comer 100% saudável ou não, mas também há aqui uma questão muito importante com a qual tu também tens cuidado dia a dia, de certeza, com os teus clientes, que é, com os teus utentes, que é a questão da flexibilidade e da adesão a uma dieta, também é muito importante a longo prazo. Exatamente, sim, sem dúvida. Eu acho que, na minha perspectiva, pequenos passos numa direção certa é muito mais eficaz para a maioria das pessoas. Isso quer dizer, mesmo em termos de adotar uma alimentação mais saudável, como de adotar uma alimentação vegetariana. Então, eu acho que se nós passarmos à pessoa a mensagem de que ela tem que ser 100% saudável, comer todos os dias bem, não fazer nenhuma exceção, e tudo de origem vegetal, pode ser assustador. Então, pequenos passos nesse sentido pode ser uma abordagem mais eficaz e normalmente funciona melhor. Sim, também acredito que sim. Então, não é preciso ser 100% vegetariano para ser saudável. Eu acho que isso é uma questão um bocadinho óbvia, mas é preciso sim comer maioritariamente uma alimentação de base vegetal e produtos integrais. Concordarias com isso? Sim, nós não temos um vencedor no ranking da dieta mais saudável do mundo, não é? Nós temos várias dietas que estão associadas a benefícios, mas aquilo que todas essas dietas têm em comum é que são de base vegetal. Então, se tu vais olhar para as dietas das zonas das Blue Zones, se tu vais olhar para a dieta mediterrânica, se vais olhar para a dieta vegetariana, tudo isso, a base é vegetal. Então, nós sabemos que o ideal para as pessoas terem realmente boa saúde é que a base da alimentação delas seja vegetal, o que não significa que tenha de ser obrigatoriamente vegetariana ou vegetariana estrita, mas a base deve ser realmente alimentos pouco processados de origem vegetal. Sim, a maioria das calorias é isso que acontece na população. Muito bem, diz uma coisa: problemas com a dieta vegana, onde é que as pessoas mais falham a nível nutricional, não a nível psicológico, porque eu acho que onde as pessoas mais falham é a nível psicológico, com a pressão social e tudo isso, mas da tua experiência e tu estudaste, quais são as vitaminas que as pessoas têm tendência, podem ter deficiência ou não? Os veganos têm mais tendência a ter deficiências ou, pelo contrário, têm menos tendência a ter deficiências? É uma boa questão. Sabes que a maioria das pessoas assume que enquanto comerem ovos e laticínios está tudo bem,
não é preciso preocupar, não é preciso suplementar, está tudo ótimo, mas depois na prática o que a gente vê é que o facto da pessoa consumir ovos e laticínios não vai prevenir déficits de uma forma efetiva, enquanto que quando eu percebo uma pessoa que já é vegetariana estrita, provavelmente ela até já está a suplementar, portanto provavelmente ela até já nem tem carências, então o facto da pessoa incluir ovos e laticínios em si não vai fazer uma grande diferença nesse sentido. Assim, em termos nutricionais, o que eu mais noto é que as pessoas ou não estão a fazer suplementação nenhuma e estão a precisar, ou então não estão a ter uma dieta variada o suficiente, o que depois em termos nutricionais acaba por influenciar também um bocadinho, ou então estão a tomar suplementos assim à toa e estão a tomar doses assim, absolutamente absurdas e isso também acontece. Mas sem dúvida que a questão social que tu falaste é a maior dificuldade que as pessoas têm. Sim. Mas então, na ciência, os vegetarianos ou veganos são mais eficientes em nutrientes ou não do que a média da população? Sim, lá está, depende. Se tu vais olhar, por exemplo, para o EPIC Oxford, tu vais ver que eles detectam que na população vegetariana existem determinadas carências, na população vegetariana existem outras e até são mais. Portanto, isto depois vai depender também do grau de informação que as pessoas têm. Tu consegues perfeitamente, como tu sabes, ter uma alimentação vegetariana estrita e não ter carência absolutamente nenhuma. Portanto, também vai depender se tens informação ou não, se estás a ser acompanhado ou não. Portanto, não é a dieta em si, o rótulo que tu lhe dás que vai definir se aquela pessoa está ou não carente ou não nutriente. É a velha questão do tu seres vegetariano ou vegano, diz-me o que é que tu não comes. Exatamente. E não o que é que tu comes. Tu podes comer Oreos o dia inteiro e donuts e isso é uma dieta que pode ser vegana e no entanto não é necessariamente saudável. Então, então é uma questão muito complicada de se trinçar mesmo na ciência, é que é muito difícil compararmos uma dieta vegana com uma dieta da população média ou de uma população média saudável, que seria mais interessante fazer essa comparação de uma população média que segue uma dieta omnívora, mas mais saudável, também de base vegetal. É muito difícil comparar os dois porque existem dezenas, centenas de variações de uma dieta vegana e dezenas, centenas de variações de uma dieta omnívora. Não é por ter o rótulo disto ou daquilo que vai ser automaticamente superior. Mas os veganos não têm uma maior taxa de deficiência, por exemplo, de ferro? Não, é verdade. As pessoas têm a ideia de que existe uma maior prevalência de anemia na população vegetariana e não existe. É equivalente. Na ciência diz que é igual. É igual. Nós sabemos que existe uma ligeira tendência para os níveis de ferritina estarem um bocadinho mais baixos, o que nós poderíamos pensar que é negativo e de certa forma se os níveis forem muito baixos é mau, mas não termos ferritina em excesso também é bom, porque nós sabemos que o excesso de ferro e uma ferritina demasiado alta também pode ser indicador de que alguma coisa também pode não estar bem, então não é por aí e realmente nós não temos mais anemia na população vegetariana. Então, mas em relação, ao que estavas a dizer, por exemplo, nós sabemos que quando nós comparamos os vegetarianos do Reino Unido, do grupo EPIC, com os vegetarianos da Califórnia, existe diferença. Na Califórnia eles são mais saudáveis. Portanto, mesmo dentro dos vegetarianos, é como tu dizes, há vários níveis, não é? Dá para ser muito pouco saudável e ser vegetariano e dá para ser bastante saudável e ser vegetariano. Claro. Depende do estudo populacional que estamos a falar, depende da população em análise. E o EPIC Oxford é um estudo que é muitas vezes usado como contra-argumento contra uma dieta vegana, porque ele concluiu que os veganos não viviam mais. Mas na verdade, nós, se formos ler o estudo e analisar, vamos perceber que naquele conjunto de pessoas que foram avaliadas no Reino Unido, os omnívoros tinham tendência a ser mais saudáveis do que o omnívoro médio e os vegetarianos tinham uma alimentação que era, não vou dizer péssima, mas era má. Você estava a conseguir uma quantidade muito pequena de fibra, consumiam tanto álcool como os omnívoros, fumavam tanto como os omnívoros, e isso também é importante perceber, e acho que esse estudo tem uma importância muito grande que nos mostrou que precisamente não é por ser vegetariano que vai estar a ser mais saudável, tem de ser vegetariano e fazer bem as coisas. E costuma-se falar desse grupo de vegetarianos como vegetarianos éticos, que na altura ainda não tinham assim tanta informação sobre as questões nutricionais, ou simplesmente não queriam saber, porque só estavam interessados na questão ética e acabavam por ter uma taxa de mortalidade tão grande. Mas mesmo assim, no EPIC Oxford, mesmo não sendo tão saudáveis, eles também tinham uma taxa menor do que os omnívoros, por exemplo, de doença cardiovascular, certo? Exatamente. Portanto, existe aqui algum fator protetor também. Portanto, imagina, também no Reino Unido tu tens uma ampla oferta de todas as alternativas de origem vegetal, de fast food, de bolos, de gelados, nós cá começamos a ter agora. Eles já têm há muitos mais anos, portanto,
Havendo um acesso, também acaba por ser mais fácil a alimentação não ser tão positiva, não é? Se calhar eu não como tantos bolos porque também não tenho tanta oferta de bolos, não é? Totalmente de origem vegetal, então isso também conta. E depois temos de perceber que não, as pessoas do Reino Unido não são conhecidas propriamente por serem as mais saudáveis do planeta, não é? Então seria interessante nós vermos também com outros países e ver o que é que se passa, porque os dados lá está, não são coincidentes no Reino Unido com os Estados Unidos, por exemplo, e com os outros países também não vão ser. Sim, tem muito a ver com as tradições de cada uma. E uma coisa que também se tem notado muito recentemente, nos estudos que saem mais recentes, é que antigamente, quando se analisava populações veganas, havia na verdade uma maior tendência para ter deficiência, por exemplo, de vitamina B12. Mas os estudos mais recentes, isso já não acontece. E não acontece pela questão da informação, pela questão da suplementação e da fortificação dos alimentos. Aquele famoso estudo da Suíça, dos veganos da Suíça, que saiu recentemente, há uns anos, as deficiências eram praticamente iguais. No entanto, quais são os nutrientes que os veganos têm que prestar mais atenção? Então, temos a questão da vitamina B12, que é realmente importante, porque nós sabemos que não existem fontes de origem vegetal com vitamina B12 naturalmente presente, embora até recentemente tenha possivelmente surgido aí uma, mas ainda não sabemos muito bem. Então, quando uma pessoa não ingere ou ingere muito poucos alimentos de origem animal, nós temos realmente de obter vitamina B12 do outro lado. Nós ou suplementamos ou vamos usar os alimentos fortificados. O problema dos alimentos fortificados é que quase sempre eles não vão ser suficientes. Nós teríamos de os consumir diariamente numa quantidade suficiente para chegarmos lá, e mesmo aqui no livro eu dou aqui alguns exemplos, portanto matematicamente é possível, na prática eu sinto que é muito mais prático suplementar, sim. E é sim aquela questão que realmente é muito importante porque nós não temos tantas outras alternativas. Depois há a questão do ferro que também... Bem, antes de avançar, então, e onde é que as pessoas no dieta omnívora vão conseguir a B12? A carne é a única fonte de vitamina B12? Não é, mas é sem dúvida a mais significante. Lá está, porque as pessoas assumem que há vitamina B12 nos ovos e nos laticínios, então se eu sou ovo-lacto-vegetariana está tudo bem. E no livro eu mostro mesmo nas tabelas que a quantidade de B12 que tem num ovo e num copo de leite é muito, muito, muito baixa. Então a carne acaba por ser realmente a principal fonte de vitamina B12 para quem a consome. Quando uma pessoa não consome carne, é quase como se não houvessem fontes seguras de vitamina B12 na alimentação. E então recomendas um suplemento? Que tipo de suplemento recomendas? Sei que há vários tipos de vitamina B12, metilcobalamina, cianocobalamina, algum suplemento em especial, não marcas, mas algum tipo de suplemento, sublingual ou não sublingual, porque acho que é muito importante a pessoa saber esta diferença, que às vezes podem estar a tomar um suplemento e mesmo assim não estarem a conseguir elevar os seus níveis de vitamina B12. Sim, isso pois é algo que tem que ser mesmo visto caso a caso. Para a maioria das pessoas a cianocobalamina serve perfeitamente, é bastante segura, é bastante estável e é bastante mais barata do que a metilcobalamina, mas em alguns casos nós usamos a metilcobalamina. Agora, vai depender, para a maioria das pessoas ser o nosso sublingual também não vai fazer grande diferença, mas para algumas pessoas, principalmente aquelas que não têm uma boa acidez gástrica, porque nós precisamos de acidez gástrica para a produção do fator intrínseco que depois permite a absorção da vitamina B12 mais tarde no intestino, aí a sublingual já faz diferença, mas para a maioria das pessoas não vai fazer. Portanto, se eu tiver a fazer uma suplementação e ela não estiver a ser suficiente, provavelmente aquilo que eu vou precisar é de aumentar a dosagem. E isto vai variar muito pessoa por pessoa. Há pessoas que só precisam tomar B12 uma vez por semana, há pessoas que precisam tomar 2 vezes por dia. Vai depender muito. Sim. E em relação aos níveis, para as pessoas lá em casa terem uma noção, e como é que elas testam esses níveis, que a B12 também é uma questão muito interessante para se testar, qual é que é o nível que as pessoas devem ter e como é que as pessoas podem testar? Então, a análise da vitamina B12 é uma análise participada, portanto o médico de família pode prescrever e, embora não seja perfeita, já nos ajuda a perceber como é que estão os níveis da vitamina B12 em geral. E nós gostamos que eles estejam sempre de metade para cima, portanto pelo menos acima de 500 seria o ideal, quando o intervalo anda ali entre os 200 e os 800, 900. Agora, o ideal seria, para além de termos a vitamina B12, também termos os níveis de homocisteína. Diz devagarinho que está-se a perceber. Homocisteína. Homocisteína é uma proteína que está aumentada no sangue quando há falta de vitamina B12 ou de ácido fólico ou de vitamina B6. Então, nós às vezes, se tivermos os dois, nós conseguimos perceber que algumas pessoas que ainda não têm carência de vitamina B12 na análise da vitamina B12
na verdade já estão a ter alguma falta porque a homocistina está elevada. E é precisamente uma das desvantagens, se é que podemos dizer assim, um dos riscos associados a uma alimentação vegetariana, é que se nós não tivermos um bom aporte de vitamina B12, a homocistina vai estar elevada e essa homocistina elevada é um fator de risco independente e positivo para o acidente vascular cerebral. Então é um dos motivos pelos quais nós damos tanta importância à vitamina B12. Idealmente faríamos as duas, mas a análise da homocistina não é participada. Então, se fizermos a vitamina B12 e jogando pelo segundo, na maioria das vezes já vai ser suficiente. E o que é que pode, para além dos níveis demasiado elevados da homocisteína e do excesso de cardiovascular, do risco do excesso cardiovascular, quais são os outros riscos que as pessoas correm se tiverem deficiência de vitamina B12? Que eu acho que é importante saberem isso, que a vitamina B12 é especialmente importante. Sim. Também podemos ter anemia, a vitamina B12, a falta de vitamina B12 também pode provocar anemia, no caso é um tipo de anemia específico que se chama anemia megaloblástica, significa que os glóbulos vermelhos ficam com um tamanho muito grande. E depois podemos ter impacto em termos do nosso sistema nervoso, por isso é que os primeiros sintomas de falta de vitamina B12 são dificuldades de concentração, de memória e de atenção, mas também podem acontecer formigueiros ou dormência nos membros. Então, quando nós temos falta de vitamina B12, e dado que ela é muito importante para a formação da baína de mielina que cobre os nossos nervos, se nós tivermos falta, os nossos nervos também podem ficar afetados, então também podem haver danos neurológicos. Sim. Pode Portanto, levar, não queremos. Não, podem levar a em situações extremas, a paralisia ou mesmo morte. Sim, sem dúvida. Portanto, isso seria mesmo um déficit muito grande e muito prolongado, mas sim, sem dúvida. Por isso é que é tão importante. E por falar em prolongado, alguém que se torna vegetariano ou vegan imediatamente, tem que começar logo a tomar vitamina B12 ou pode esperar? Como é que isso funciona? Depende de como estiverem as análises, porque mesmo quem come carne e peixe todos os dias pode ter falta de vitamina B12. Não era nem a primeira nem a segunda pessoa que eu via nessa situação. Então, depende de como estiverem os níveis. Se os níveis estiverem bons, nós podemos adiar mais um pouco, mas a questão é, se nós mudamos a alimentação, nós deixamos realmente de ter uma fonte de vitamina B12. Então, temos de compensar de outra forma. Não vamos estar à espera que as reservas acabem para começar a suplementar, precisamente porque nem sempre as análises são tão fiáveis quanto isso. Então, claro, o ideal é sempre jogarmos pelo seguro. Então, muito importante, suplementem a vitamina B12, testem os níveis de vitamina B12, que idealmente estão acima de 500, e testem a homocisteína para terem aqui um segundo marcador que é um bocadinho mais certo em relação aos níveis de vitamina B12. Muito bem, outra coisa muito importante, ainda na vitamina B12, como estava a falar, a vitamina B12 não é só um problema para os veganos. Será maioritariamente um problema para os veganos, mas mesmo na população omnívora há uma recomendação para suplementarem com a vitamina B12 em caso de problemas digestivos em pessoas acima de 50 anos, certo? Sim, o que eles dizem não é só suplementar, a recomendação é que acima dos 50 anos nós devemos ou suplementar ou usar alimentos fortificados em vitamina B12, precisamente por causa desta questão da acidez gástrica, que naturalmente com a idade vai diminuindo. Então, com a idade, a nossa capacidade de ter acidez no estômago vai reduzindo, então nós não vamos ter o tal papel do fator intrínseco e vamos começar a reduzir os nossos níveis de vitamina B12, independentemente de comermos carne ou não. Existe sim essa recomendação, mas não é obrigatoriamente suplementar. Eu acho que é importante saber isso. Mesmo que comam carne, eu tenho, por exemplo, à minha volta dois exemplos, tanto a minha mãe como o meu avô comem carne todos os dias e têm deficiência de vitamina B12. Sim. E é muito comum a deficiência de vitamina B12, não é um problema só dos veganos. Há bocado estavas aí a falar daquela nova fonte de vitamina B12 vegetal que surgiu. Isto aqui é tipo notícia de última hora quase, aqui para o canal. Fala um bocadinho dessa nova fonte de vitamina B12 vegetal, porque é a primeira vez que supostamente se encontra vitamina B12 presente em plantas, sem serem plantas sujas com bactérias ou água suja, porque era onde conseguiríamos a vitamina B12, não é? Certo. Eles encontraram vitamina B12 na lentilha de água, porque o que eles referem é que formou-se ali como dizem, como os líquenes, portanto ali um sítio certo, uma combinação perfeita com os fungos e com a bactéria e conseguiram produzir vitamina B12, ou conseguiram encontrar vitamina B12 nas lentilhas de água. A questão é que nós temos uma empresa que alega que isso é verdade e que transformou aquilo em pó e que agora vende e que diz que é uma fonte de vitamina B12, portanto, eu não vou recomendar até alguém independente for lá e realmente ver se e se isso realmente vai ser suficiente ou não e se nós vamos conseguir produzir cá ou não, se vai ter devido ao outro lado do mundo, portanto,
não é algo que vá ter um impacto para já, enquanto nós não tivermos a certeza e não soubermos de que forma é que nós podemos incluir a nossa alimentação. Sim, eu acho que é importante perceberem que um suplemento de vitamina B12 não é assim tão caro e que nesse caso na lentilha d'água seria muito mais caro se forem comprar o suplemento de lentilha d'água, não é? Por isso continua a compensar, mas acho que é interessante encontrarmos pela primeira vez uma fonte de origem vegetal. Continua a ser produzida por bactérias, só que as bactérias estão na planta enquanto a planta está a crescer e pelo que eu percebi elas depositam lá a vitamina B12 e a planta vai crescendo e vai envolvendo a vitamina B12 que fica a fazer parte da planta. Muito bem, tinha mais uma questão para ti sobre a vitamina B12 que agora me está a escapar, mas vamos voltar ao ferro, que eu acho que é, eu quando pedi às pessoas para fazerem perguntas para te fazer no Instagram, só recebi perguntas sobre ferro, recebemos muitas. É difícil conseguir ferro numa dieta vegana? Não, de todo, não é por aí. Nós temos muito boas fontes de ferro na alimentação de base vegetal, em alimentos de origem vegetal, sem dúvida. Nós devemos realmente garantir que ao longo do dia os vamos incluindo. E uma das coisas que nós podemos fazer é privilegiar os alimentos integrais, porque eles também vão ser naturalmente mais ricos em ferro. Portanto, para além de, por exemplo, incluirmos leguminosas e cereais na refeição, por exemplo, as leguminosas são das melhores fontes de ferro por causa da quantidade em que nós as consumimos. Portanto, feijão, as lentilhas, o grande bico, os tremoços, etc. Tudo o que seja cereal, se nós optarmos pela versão integral, nós também vamos naturalmente obter mais ferro. Portanto, o arroz integral, o pão integral, a massa integral, qualquer grão integral também vai ser uma boa fonte. E nós com os cereais também podemos ir distribuindo ao longo do dia, então acaba por ser perfeitamente possível atingir as necessidades de ferro, mesmo com uma alimentação somente de origem vegetal. Mas existem dois tipos de ferro, essencialmente. Podes explicar essa diferença e porque é que a diferença é importante? Então, existe o ferro EMA, que só existe em alimentos de origem animal, e o ferro não EMA, que existe quer em alimentos de origem vegetal, quer em alimentos de origem animal. E nós sabemos que o ferro não EMA, ele não é tão biodisponível para nós. O das plantas? O das plantas, sim. Então, por isso é que os vegetarianos têm necessidades de ferro um pouquinho mais elevadas do que os não vegetarianos. Embora isto não seja consensual e embora nós não sabemos ao certo quão mais, nós sabemos que é boa ideia o vegetariano consumir um bocadinho mais do que as recomendações de ferro, só para termos a certeza que não vai haver carência, precisamente porque a absorção é um bocadinho mais baixa. Mas isto depois também vai depender de outros fatores, como por exemplo como é que está a nossa saúde em termos de digestão, porque depois a absorção dos nutrientes também é muito influenciada pela saúde do intestino. E depois também há outras coisas que nós podemos fazer para ajudar bastante. Por exemplo, demolhar as leguminosas e os cereais integrais ajuda muito em aumentar a absorção do ferro. Então, se eu vou consumir feijão ou arroz integral, eu idealmente vou deixar de molho o mais tempo que eu puder e vou deitar fora a água da molho, porque assim eu estou a deitar fora compostos que prejudicam a absorção do ferro e assim já vou potenciar a absorção do ferro da minha dieta. Então, é uma estratégia muito fácil e que ajuda muito na absorção dos nutrientes. E o que é que pode impedir a absorção do ferro? Queres mesmo saber? O café é uma chatice, o café, o chocolate também, alguns tipos de chá, principalmente o chá verde e o chá preto podem realmente prejudicar, sim, e o cálcio. Portanto, mesmo sendo de origem vegetal, por exemplo, um iogurte vegetal ou uma bebida vegetal, muitas vezes são fortificados em cálcio e ainda bem, nós não devemos consumir perto ou em conjunto com uma refeição muito rica em ferro. Por exemplo, comer um iogurte de sobremesa, mesmo que seja um iogurte vegetal, não é boa ideia. Então, já sabem, se tiverem níveis de ferro baixos, não só aumentem os níveis de ferro, mas também tenham atenção e não bebam chá, café, chocolate à volta das vossas refeições. É verdade. Muito bem. E falando do cálcio, falaste agora aí do cálcio, diz-me... Não, espera aí, desculpem. Ferro émico. O ferro M está associado, que é o presente da carne, está associado a alguns tipos de doenças. Podes falar um bocadinho sobre isso? Nós sabemos que nas populações em que há um maior consumo de ferro M, nós também temos um aumento do risco cardiovascular. Então, nós não sabemos muito bem como, nem muito bem porquê, mas existe este risco, por isso é que nós sabemos também que ter níveis de ferritina muito altos também não é bom. E o ferro M foi uma das razões para a Organização Mundial de Saúde ter classificado a carne vermelha como provavelmente, ou possivelmente, cancerígena. O ferro M é um
fator independente, ainda não sabemos de que forma ou até quanto, mas independente para cancro, para doenças cardiovasculares, para diabetes, penso eu, e para mais algumas doenças. E há aquele estudo muito famoso que acho que foi o Nurses Health Study, que concluiu que cada 1 miligrama de ferro hémico aumentava a probabilidade de doenças cardiovasculares numa porcentagem que agora não me estou a lembrar, mas que vai estar aqui no ecrã. É mesmo isso. Muito bem. Cálcio. Então, os veganos têm os ossos todos partidos, têm o maior risco de fraturas, porque eu também já ouvi alguns nutricionistas em Portugal a falar do risco acrescido de fraturas nos veganos. Isso é verdade? Então, existe um trabalho que mostra que realmente pode existir um risco de fraturas mais aumentado nos veganos. Nós sabemos que é possível nós atingirmos as necessidades de cálcio com uma alimentação de origem vegetal, e quando isso acontece, nós estamos realmente a reduzir ou a eliminar esse risco. Mas nós também sabemos que muitas pessoas com uma alimentação de base vegetal ou mesmo vegetariana não estão a consumir cálcio de forma suficiente. Foi uma das coisas que nós vimos, por exemplo, no EPIC. E, na verdade, se nós virmos na prática, realmente não é assim tão fácil quanto isso para algumas pessoas atingir as necessidades de cálcio. Por isso é que eu acho tão interessante, se nós consumirmos bebidas vegetais ou iogurtes vegetais, que eles sejam fortificados em cálcio, porque realmente vai dar uma boa ajuda. Portanto, nós conseguimos encontrar cálcio facilmente na alimentação, mas muitas pessoas têm alguma dificuldade em chegar lá e atingir essas necessidades, então é boa ideia, por exemplo, optar por esses produtos quando isso acontece. Mas se nós não atingirmos as necessidades de cálcio, e principalmente cá, temos também a questão da vitamina D, então realmente pode acontecer haver um maior risco de fraturas e osteoporose e tudo mais. Sim, a questão da vitamina D é que a vitamina D ajuda na absorção do cálcio, certo? E se tiver deficiência de vitamina D em níveis mais baixos de cálcio, então aí é uma receita para o desastre na saúde óssea. Então quais é que seriam as melhores fontes de cálcio numa dieta vegana? Nós temos os legumes de folha verde escura, como os brócolis, as couves, etc. Temos também os cereais quando são integrais, temos as leguminosas, temos as sementes de sésamo e a pasta de sementes de sésamo, que é o tahini, que é ótimo no pão. Fica muito, muito bom. E o tofu também. Principalmente depende de qual for o produto. Sim, mas sim, também pode ser uma boa fonte do tofu. E esse cálcio é biodisponível? É biodisponível. É biodisponível. É mais biodisponível o cálcio de uma folha de couve do que o cálcio do leite? É mais biodisponível, sim. Sim, que é uma questão que eu acho que é muito importante as pessoas saberem, porque toda a gente acha que por não beberem leite vão ter problemas nos ossos, mas na verdade não é bem assim. Não é obrigatoriamente assim, claro que não, até porque há muitas pessoas que não consomem laticínios desde há muito tempo porque não toleram, não é? Antigamente, então não é por aí. Nós conseguimos realmente chegar lá, portanto é só uma questão de organizarmos a nossa alimentação e garantirmos que incluímos estes alimentos no nosso dia a dia. E a dose diária recomendada de cálcio, que em Portugal está nos 1000 miligramas, mas nem em todo o mundo é assim. Por exemplo, no Reino Unido é 800 miligramas, e há uma discussão de que se os níveis de vitamina D estiverem bem, há uma discussão académica, pelo menos, os níveis de cálcio até podem estar um bocadinho menores. O que é que tens a dizer sobre isso? É sempre muito difícil de saber a longo prazo como é que as coisas funcionam, portanto, as recomendações em algumas populações, atenção, de 1200, cá e de 1000, vai sempre depender um bocadinho dos estudos que existem e de como é que as coisas evoluem ao longo do tempo. Eu acho que só daqui a uns anos é que nós vamos saber se realmente 800 chega, se 600 chega, se 500 chega, para já a gente não sabe. Se nós conseguirmos com uma alimentação de base vegetal chegar aos 800, chegar ao 1000, ótimo, então vamos lá pelo seguro, porque nestas quantidades o cálcio dificilmente vai ser um problema. O problema está quando nós consumimos, por exemplo, suplementos de cálcio que algumas pessoas tomam por causa das articulações, dos ossos e assim, e que nós sabemos que não é realmente recomendável, então aí é que pode ser prejudicial. Portanto, se tu atingires 1000, à partida não vai ter problema nenhum, então jogas pelo seguro, mas se calhar não é necessário tanto. Espera lá, pode ser prejudicial consumir suplementos de cálcio? Porquê? Nós sabemos que pode aumentar o risco de doenças cardiovasculares também. Porque causa calcificação das artérias. Não sei ao certo qual é o processo, mas pode ser. Principalmente, imagina, se isto acontecer numa situação em que há carência de vitamina D, porque a vitamina D é no fundo aquela que aumenta a absorção do cálcio no intestino e depois ajuda a levá-lo para o osso. Então imagina, se tu tiveres carência ou níveis subótimos de vitamina D e estás a obter uma grande quantidade de cálcio através de suplementos, o que é que vai acontecer àquele cálcio? Se ele não vai para os ossos, pode ser realmente perigoso e nós sabemos que a suplementação pode ser prejudicial por causa disso. Sim. E é importante saberem que
tanto para o cálcio como para o ferro e para o iodo, mais alguns nutrientes. Existem não só limites mínimos como limites máximos de vitamina D, limites mínimos como limites máximos, que tanto podem ser maus uns como outros. Neste caso, o limite máximo de cálcio por dia penso que está estabelecido nos 2000 miligramas. Penso que sim, mas é uma dose que será difícil de consumir através da dieta, normalmente só através de suplementos. Mas se beberem 1 litro de leite de soja fortificado por dia, mais não sei quantos quilos ou gramas de folhas verdes, se calhar também pode não ser a melhor opção. O cálcio nos espinafres é absorvido? Então, os espinafres é um assunto muito particular porque eles têm um elevado teor de oxalatos. Oxalatos? Oxalatos, sim. Então, consumir espinafres crus não é a melhor ideia e utilizar espinafres como fonte de cálcio também não, porque os oxalatos prejudicam a absorção do cálcio. Portanto, o ideal é sempre escaldar os espinafres primeiro, antes de os usarmos. Então, aquela moda dos espinafres em tudo que é batido e tal pode não ser a melhor ideia, mas... Estás-me a dizer que a minha salada com folhas de espinafres ou o meu batido com folhas de espinafres é má ideia? Assim, se tu conseguires ter um aporte adequado de cálcio no resto do dia, não vai ser isso que te vai prejudicar. Agora, uma pessoa que não consome mais nenhum legume de folha verde escura, por exemplo, e não consome bebidas vegetais ou bebidas vegetais, nada disso, vai ser prejudicial sim, porque vamos estar a ingerir oxalatos que nós sabemos que prejudicam a nossa absorção. Então, nem o cálcio dos espinafres vai contar, porque ele no fundo não vai ser absorvido. Muito bem. E os oxalatos são um problema, causam pedras nos rins? Os espinafres causam pedras nos rins? Não, que se saiba não. Mesmo, por exemplo, os fitatos que existem nos cereais integrais, nas leguminosas, nós sabemos que eles realmente prejudicam a absorção do ferro, mas eles até têm alguns benefícios, portanto nós não vamos olhar para esses compostos como uma coisa má e por isso assumir que estes alimentos são maus. Como, por exemplo, algumas correntes defendem que as leguminosas fazem mal por causa dos fitatos, etc. Mas nós não vamos assumir por causa disso, mas temos de ter estas questões em conta. Sim, estamos aqui a falar dos três mais famosos antinutrientes presentes nos alimentos de origem vegetal, que seriam oxalatos, lectinas e fitatos, os oxalatos especialmente ricos nos espinafres, os fitatos e lectinas especialmente ricos nas leguminosas, e há uma certa corrente popularizada por um certo cirurgião cardíaco dos Estados Unidos, chamado Stephen Gundry, que vendeu milhões de livros e milhões de suplementos bloqueadores desses antinutrientes, por isso, convenientemente, ele tinha a solução para o problema que ele criou. Então, criou-se um grande medo de consumir leguminosas por causa disso, mas não há nenhuma ciência que diga isso, até porque os fitatos até parecem ser ótimos no combate a algumas doenças como o cancro. Sim, exatamente, portanto eles têm alguns benefícios. Agora, vamos também potencializar e ter aqui um equilíbrio entre as coisas. Sim, e a maioria desses antinutrientes são destruídos quando os alimentos são aquecidos, demolhados, tudo isso, por isso é que vocês devem fazer isso às vossas leguminosas. Já vimos B12, já falamos muito da vitamina D. Porquê que a vitamina D é importante e será que as pessoas devem suplementar? Então, a vitamina D é muito importante e nós realmente conseguimos produzi-la quando a nossa pele está exposta ao sol. O problema é que em Portugal, e nós consideramos o nosso país um país muito rico em sol, mas na verdade em latitudes acima aos 37 graus norte, como Portugal está, a radiação solar nos meses de outono e inverno acaba por ser insuficiente e ineficaz para nos fazer produzir bons níveis de vitamina D. Portanto, ou nós realmente na primavera e no verão temos uma muito boa exposição solar e conseguimos realmente ficar com bons níveis e mantemos no outono e no inverno, é possível. Não é o que acontece na maioria das pessoas que só têm tipo 3 semanas de férias ou 2 semanas de férias em agosto, apanham sol naquelas 2 semanas, mas no resto do ano trabalham num local fechado, então acabam por não ter uma boa exposição solar. E se tudo correr bem, apanham sol com protetor solar. Mas lá está, e o protetor solar bloqueia completamente. Portanto, ele é muito útil, claro que sim, mas ele bloqueia a ação dos raios solares, então nós não conseguimos produzir vitamina D nesse caso. E na dieta? Onde é que então nós podemos ir buscar a vitamina D? Quase nada, quase nada. Existem alguns alimentos que têm de origem animal, de origem vegetal, existem alguns produtos que até têm e que são fortificados, mas são quantidades ridículas. Eu até tenho uma tabela aqui em que eu mostro que, face às doses diárias recomendadas, os alimentos fortificados, mesmo os alimentos em si, não vão ser de longe suficientes.
nós não vamos usar nos meses de primavera e verão, então podemos procurar ter uma exposição solar, apanhar 15, 20 minutinhos de sol por dia, mas nos meses de outono e inverno o prudente é realmente suplementar, e isto é independente de nós sermos vegetarianos ou não. Sim, normalmente as fontes de vitamina D nas dietas são ovos, peixe e leite, porque é adicionado ao leite também, mas mesmo assim são normalmente em quantidades que não são suficientes para atingir a dose diária recomendada, precisaria de uma grande quantidade desses alimentos, o que poderia ter outros problemas que já podemos falar mais à frente. Já me lembrei da questão que ia fazer sobre a vitamina B12, e existe uma certa corrente que nos diz, e também se pode aplicar a vitamina D, que a vitamina B12 deveria ser adicionada à água canalizada. Isto porque a água naturalmente teria vitamina B12, só quando nós tratamos a água, e bem, estamos a prevenir muitas doenças, também eliminamos essa vitamina B12 que é produzida pela bactéria. Concordas com essa informação? Achas que era uma medida que podíamos propor em Portugal? Eu acho que a fortificação de alimentos é sempre algo que é bastante complexo e que tem de ser muito bem estudado para perceber a longo prazo o que é que pode provocar. Nós sabemos que, à partida, a vitamina B12 ela é segura mesmo que a gente consuma mais. Não é, por exemplo, o que acontece com o ferro ou com outros nutrientes em que a gente não pode exagerar. Portanto, à partida isso não teria problema, porque se nós consumimos a mais, ela é excretada pela urina, então à partida não iria ter nenhuma consequência. Mas é algo que teria de ser muito bem estudado, porque se nós adicionarmos a água, toda a gente vai obter, independentemente de ter ou não problemas de saúde, de tomar ou não algum tipo de medicamentos, então teria de ser bem estudado, mas assim, à partida eu diria que não seria prejudicial. Sim, já não dirias o mesmo no caso da vitamina D, uma vez que níveis demasiado altos de vitamina D também podem ser tóxicos. Imagina que alguém bebia uma quantidade estrondosa de água. Sim, porque temos a questão de que a vitamina D ela é lipossolúvel, nós vamos acumular no nosso tecido adiposo, então nós não sabemos muito bem em excesso o que é que isso pode provocar. Embora a fortificação de alimentos com vitamina D poderia ser útil, porque em Portugal nós temos uma grande carência, em excesso lá está, poderia acabar por ser prejudicial, sim. E temos vários tipos de vitamina D, certo? Qual é que as pessoas devem suplementar? Então, muitas pessoas, portanto, nós temos a vitamina D2 e a vitamina D3. Até não há muito tempo nós acharíamos a vitamina D3 mais eficaz, mas nós sabemos que se for numa dose baixa e constante, a vitamina D2 ela é tão eficaz quanto a vitamina D3. Pode haver algum benefício extra na vitamina D3 em algumas pessoas, mas a vitamina D2, que se for uma toma frequente, também acaba por ser eficaz em manter bons níveis de vitamina D. De qualquer forma, nós hoje em dia encontramos facilmente suplementos de vitamina D3 também de origem vegetal, portanto, se for o caso, também podemos utilizar, porque já conseguimos encontrar facilmente. Muito bem, só para acabar aqui com mais alguns nutrientes, o iodo é costumo dizer que é a deficiência nutricional de que ninguém fala. É assim tão prevalente? O que é o iodo, onde é que o podemos encontrar e porque é que não estamos a conseguir? Sim, o iodo ele é um nutriente que se encontra principalmente no oceano, então nós vamos encontrá-lo nos peixes, vamos encontrá-lo nas algas e podemos até encontrá-lo em alguns vegetais se eles forem cultivados perto do mar. Mas o problema de hoje em dia é que nós não sabemos propriamente onde é que vêm os vegetais que nós consumimos e ainda podemos não consumir peixe, ou mesmo que a gente consuma peixe, nós podemos ter carência de iodo. Nós temos vários estudos em Portugal a mostrar, principalmente em crianças, que há uma carência de iodo muito grande cá, mesmo em países, lá está, como Portugal, com uma costa tão grande, e nós iríamos assumir que não é um problema. Então, daí, a própria Direção-Geral da Saúde recomenda a utilização do sal iodado para toda a população, a própria OMS também recomenda, e na verdade acaba por ser uma troca muito simples, que todas as pessoas podem fazer e devem fazer, sendo vegetarianas ou não, porque simplesmente eles pegam em sal marinho, que até pode ser sal marinho português, acrescentam lá o iodo e nós, quando formos a cozinhar, vamos obter o iodo dessa forma. Então, realmente, tens razão, é muito esquecido, mas é muito, muito importante porque nós precisamos de iodo para o funcionamento da nossa tiroide, que está implicada em todas as funções da nossa metabolismo, tudo isso. Então, é muito importante. Muito bem, então as melhores fontes seriam sal fortificado e algas, uma dieta vegetariana. Sim. Algas. O problema das algas é que o teor de iodo varia imenso. Por exemplo, tu podes ter uma alga kombu apanhada aqui e outra alga apanhada na China ou no Japão, ou mesmo em diferentes alturas do ano, e o valor de iodo pode variar 10 vezes. Então, eu considero que acaba por não ser seguro nós usarmos as algas como fonte de iodo, porque nós nunca vamos saber qual é a quantidade que realmente estamos a obter a partir daí, por isso é que eu recomendo o sal iodado.
Se não quiserem utilizar sal, tem sempre a opção da suplementação de iodo, que é capaz de ser o suplemento mais barato que eu já vi. Eu tenho o suplemento de iodo que por 5 euros vai-me dar para o ano inteiro, portanto ainda mais barato que a vitamina B12. Sim, mas a vitamina B12 também é bastante barata. Também é bastante barato. Falta-nos um muito importante, que será o ômega 3. Sim, no livro também falas do ômega 3. Os veganos têm deficiência de ômega 3? Não têm. A maioria da população tem deficiência de ômega 3, porque é que o ômega 3 é importante? É muito difícil saber se os veganos ou a população têm ou não deficiência de ômega 3, porque é uma análise que nós normalmente nem sequer fazemos. Exato. Porque é muito cara, nem todos os laboratórios têm e acaba por ser complicado por causa disso. Agora, o que é que acontece? Os ômega 3 nós iríamos buscar ao peixe gordo, mas mesmo quem come peixe na alimentação normalmente não dá tanta preferência ao peixe gordo e acaba por não ser uma fonte suficiente. Então é sempre muito boa ideia, quer nós sejamos vegetarianos ou não, nós utilizamos, por exemplo, as sementes de linhaça, as sementes de chia como fonte de ômega 3. Também podemos utilizar o óleo de linhaça em alguns casos, porque também acaba por ter uma boa quantidade de ômega 3. Se não quisermos ou se não pudermos, também podemos utilizar a suplementação nesse sentido. Portanto, mesmo numa alimentação vegetariana, nós conseguimos obter os ômega 3. E porquê que o ômega 3 é importante e quais são os problemas da deficiência do ômega 3 se alguém decidir que não vai comer nem linhaça, nem chia, nem nozes, nem sementes de cânhamo, que seriam o top 4 fontes de ômega 3 de uma dieta vegana? Podemos ter prejuízos, principalmente em termos de saúde cardiovascular, então realmente é uma daquelas coisas que nós também não queremos. Tal como o déficit da vitamina B12, sim. O problema do ômega 3 é exatamente esse, é que ainda é mais difícil de detectar, então jogar pelo seguro é sempre a melhor ideia. Vamos incluir estes alimentos no nosso dia-a-dia, vamos evitar o excesso de ômega 6, porque nós sabemos que eles competem, então alimentos excessivamente processados, cremes vegetais, óleos vegetais, vamos evitar. E no caso de não utilizarmos esses alimentos, então a gente suplementa e garantimos dessa forma uma fonte de ômega 3. Muito bem. Por fim, um nutriente que muita gente também fala, especialmente para mim, seria a proteína. Sim. E temos aqui 3 questões diferentes. Os veganos conseguem proteína suficiente? Essa proteína é completa? Essa proteína é biodisponível? Então, nós conseguimos facilmente obter proteína suficiente na alimentação vegetariana, não é de todo um problema. Eu dou consultas há pelo menos 5 anos e até hoje ainda não vi ninguém que não conseguisse atingir as necessidades de proteína. Eu atendo mais de 90% são vegetarianos, então não é de todo um problema. Em relação à questão da proteína ser completa, é um grande mito que existe, porque todos os alimentos de origem vegetal que têm proteína, que são todos, exceto os óleos e o açúcar, têm todos os aminoácidos essenciais, portanto nós não temos proteínas incompletas. O que nós temos é que alguns alimentos de origem vegetal vão ter um desses aminoácidos, que são os constituintes das proteínas, numa quantidade um bocadinho mais baixa. Portanto, então se eu só comesse um alimento, por exemplo, se eu só comesse arroz, iria haver um desses aminoácidos que está numa quantidade mais baixa. Mas ainda assim, eu podia comer arroz numa quantidade suficiente de não ter carência desse aminoácido na mesma. Mas como ninguém come só arroz, a gente vai consumindo outros alimentos ao longo do dia. Isso não é de todo um problema, porque nós vamos obtendo os vários aminoácidos e depois nós vamos armazenando-os num pool, eles ficam ali guardados como se fosse numa carteira, e depois o organismo, à medida que precisa, vai lá e vai usá-los. Então não faz absolutamente diferença. E em relação à digestão é a mesma coisa. O organismo não sabe se aquela proteína é de origem vegetal ou não. Não tem lá nenhum carimbo. Então não importa de onde é que ela vem. Desde que a gente inclua alimentos ricos em proteína no nosso dia-a-dia, é muito fácil atingir as necessidades proteicas. Fala-se muito do valor biológico da proteína de origem vegetal, e como ele é muito mais baixo, que é preciso uma maior quantidade, isso tem fundamento? Então, o valor biológico já é assim um conceito dos anos 80, em que basicamente se compara as proteínas em relação à proteína da clara do ovo, que é aquela que se considera ser exemplar. Quando nós comparamos em relação às proteínas da clara do ovo, nós realmente vamos ter ali alguma diferença. Mas na verdade nós não podemos só olhar para a composição em termos de aminoácidos, temos de olhar para a composição em termos de aminoácidos e também para a digestibilidade. E nós sabemos que mesmo sendo um bocadinho mais baixo este índice em alguns dos alimentos de origem vegetal, exceto a soja, porque a soja realmente tem um índice bastante elevado, isso na prática acaba por não ter um problema, porque nós conseguimos atingir quer as necessidades proteicas, quer de aminoácidos,
na nossa alimentação, então na prática isso não é um problema. Estás-me a dizer que ninguém vai ter deficiência de proteína? Ainda ninguém faleceu com deficiência de proteína, a alimentação vegetariana, pelo menos 2 meses atentes. Não, é uma questão realmente muito comum e é importante as pessoas perceberem que lá está, esse é um conceito que vem já desde os anos 80 e muitos medidores dos níveis da qualidade da proteína, como seria o DIAS, D-I-A-A-S, que é um dos mais usados recentemente, nem sempre são sequer testados em humanos. O DIAS foi testado com vegetais crus, o que é péssimo para a proteína de origem vegetal, e em porcos. Portanto, não temos aqui uma aplicação totalmente direta para a população humana, porque nós não vamos estar a comer feijões crus, não tem que comer feijões crus, são tóxicos, pode correr mal, mas então estas ideias que ainda duram até ao dia de hoje, especialmente no mundo do fitness, que é o meu mundo, não é? Ainda duram até ao dia de hoje, ainda ouço muitas vezes isso, e é importante. Tu tens aqui no livro uma tabela com o valor biológico das proteínas, onde se vê que afinal proteínas de origem vegetal têm um valor biológico bastante alto, e algo que estamos a perceber agora é que a diferença se calhar não é assim tão grande. Porque, por exemplo, uma das formas de testarmos as nossas necessidades proteicas de cada um é através de níveis de nitrogênio, porque a proteína é o único macronutriente que tem nitrogênio. Então, se testarem o nitrogênio excretado pelo vosso corpo, conseguem testar se estão com a proteína suficiente ou não. Daí vem a ideia do balanço de nitrogênio, em que na musculação nós costumamos dizer que se estás num balanço de nitrogênio positivo, estás a comer mais proteína do que aquela que gastas. Se estás num balanço de nitrogênio negativo, precisas aumentar o teu consumo de proteína, basicamente. E então há estudos que comparam a mesma quantidade de proteína vegetal com o animal e o valor de nitrogênio é exatamente o mesmo. Por isso a questão biológica, a questão da biodisponibilidade, eu acho que nos próximos anos vamos perceber que está um bocadinho ultrapassada. Sim, sem dúvida. E nós, com análises, nós conseguimos perceber como é que está o aporte proteico, e quando em consulta nós vemos como é que está a alimentação, nós conseguimos também facilmente perceber, mesmo sem grandes contas, se o aporte proteico está a ser adequado ou não, porque é realmente muito fácil. Muito bem. Bem, já falamos de todos os nutrientes, falta aqui algum nutriente específico importante? Vitamina B12, ômega 3, vitamina D, iodo e a proteína, já falamos do ferro e do cálcio. Muito obrigado por terem vindo, já estamos aqui, já estamos a começar a receber pessoas para a apresentação do livro dela. Tenho aqui a oportunidade de assistir a metade do podcast ao vivo. Sandra, muito obrigado. Pessoal, vou deixar o link em baixo para o WUC, para comprarem o livro, para o manterem no número 1. Sim. Sigam a Sandra, vejam o blog dela e sigam a página dela no Instagram. Gostem de assistir o vídeo, se o canal estiver inscrito. E eu vejo-vos no próximo. Peace.